Boa noite! Oi, oi, oi! Vamos lá, nossa live diária, essa semana inteira de live. Deixa eu virar aqui, ver se fica num ângulo melhor. Oi, gente, vamos entrando aí. Eu vou fixar o nosso tema aqui de hoje. Nós vamos conversar com outra aluna do método. Segunda conversamos com a Marina, quarta-feira nós conversamos com a Alexandra e hoje vou falar com a Camila. Camila já tá aí, já chamo ela. Camila, pode ir mandando a solicitação, tá? Que eu já aceito, beleza? Vamos entrando, mulherada. Eu já quero que vocês me falem aí, quem tá entrando, quem está com as 3 aulas assistidas. Quem assistiu já aulas 1, 2 e 3? Já estou com saudade da aula. Ana Paula assistiu as 3, já respondeu o quiz? Me fala aí. A minha imagem tá boa pra vocês? Pra mim tá meio embaçado aqui. Deixa eu ver se eu limpo essa câmera. Para aí. Deixa eu ver se é a câmera ou é a minha imagem. Vai sumir rapidinho, tá? Fiquem aí. Ué, por que não some? Não é aqui a câmera? É, né? Aqui. Ah, melhorou, era a câmera, melhorou muito. Camila assistiu, Ana Paula assistiu, quem mais já assistiu as 3 aulas, gente? Vai me falando aí, a mulherada vai chegando, tá? Vou dar esse tempinho pro pessoal entrar. Já vão compartilhando a live com aquelas mulheres que vocês querem que assistam esse bate-papo aqui. Gláucia, Milena, quem mais entrou aí? Charlene, Eliana... Muito boa noite para todas. Vamos sentando, vamos chegando. Peguem sua água. Gevânia, Mônica. Vamos lá, vamos chegando então pra gente ter um bate-papo muito legal com a Camila, que é aluna do método também. Depois eu vou explicar um pouquinho quem é a Camila, né? Mas eu vou esperar o pessoal ir entrando aí, porque depois pegam a história pelo meio, né? Seguinte, enquanto isso vou dar alguns recadinhos. Para aí, boa noite, Tamara, Marlene, quem mais? Mônica, Cirlei, boa noite, mulherada, vamos chegando aí. Qual é o objetivo aqui? Nós vamos conversar com a Camila, ela vai contar um pouquinho do processo dela, assim como a Marina fez, assim como a Alexandra fez, né? Mas alguns recados antes. Primeiro, já estão as 3 aulas liberadas na plataforma. Então, se você ainda não assistiu a aula 3, você precisa ir lá assistir. Mirelle, caí de paraquedas aqui, não assisti nem a 1, nem a 2, nem a 3. Então, você precisa assistir. Essas aulas só estarão disponíveis até domingo. Depois, essas aulas saem do ar, ok? Elas saem lá da plataforma e você não vai mais conseguir assistir. Na verdade, as aulas da semana, organizadamente, elas ficam disponíveis depois só lá dentro do método para alunas que estão dentro do método, né? Então, por isso que elas não ficam sempre disponíveis aí. Elas saem do ar. Ok? Então assiste até domingo. Mirelle, ainda não assisti porque eu não tive tempo. Aproveita hoje à noite, sábado, para maratonar, tá bom? Aproveita o final de semana para isso. Lembrando que todo mundo que assistiu a aula 3 precisa responder o quiz, tá? O quiz vai te dar direito a participar do sorteio, do grande sorteio no domingo à noite, onde eu vou sortear uma vaga no meu método, mais uma mentoria individual comigo. Então vale demais, né? Vale super a pena aí você participar do quiz. Por que eu fiz um quiz? Para filtrar as pessoas que de fato assistiram as 3 aulas e as pessoas que só chegaram ali no quiz nem sabem do que eu tô falando. Então você precisa acertar 7 ou mais, e são questões muito fáceis, tá bom? Presta atenção nas questões, porque eu já vi gente errando ali de bobagem, tá? As respostas que já tem. Então presta atenção, revisa na tua mente aí bem, no teu caderninho, se precisar olhar de novo as aulas, beleza? Mas responde quiz. Se a pessoa respondeu, quiser assistir a aula e responder de novo, pode também. Mas daí vai participar 2 vezes. Não, ela pode corrigir, editar as respostas dela. Eduardo tá falando que se você respondeu alguma coisa e viu que tava errado e tal, você pode editar a sua resposta, tá lá no link. Assiste a aula e edita lá a sua resposta, legal. A que horas é a live no domingo? Às 19, tá? 19 horas é a live no domingo, só que a pessoa que for sorteada, ela precisa estar ao vivo, tá bom? Essa é a única condição
além do quiz, para esse grande sorteio. A pessoa precisa me responder, igual a Leila ontem, né, que ganhou aí o planner financeiro e o e-book. Ela precisa me responder ali na hora, que está ao vivo, para de fato levar o método, tá? E a mentoria individual comigo. Ok, meninas? O que eu ia falar mais para vocês? Mirelle, não assisti ainda? Assiste então. O quiz, ele precisa ser respondido até domingo às 17 horas, pra gente dar o tempinho ali até às 19 de ver quantas responderam, de ver quantas acertaram, ali no mínimo 70%, pra estar com o sorteio pronto às 19 horas, que é a hora da live. Tá bom? Combinado? Quem assistiu a aula 3, resume a aula 3 em uma palavra pra mim. Resume aí essa aula 3 em uma palavra. Ou... não, eu quero resumir a semana inteira, Mirelle, em uma palavra. Resume aí pra mim. Lembrando que amanhã é o único dia que não teremos live. Amanhã o dia tá livre pra você maratonar, tá bom? Pra você assistir a aula 1, 2 e 3, pra você reassistir as aulas 1, 2 e 3. Então amanhã, o sábado, é livre pra isso. Eu preciso descansar um pouquinho. Você precisa maratonar as aulas dessa semana, tá bom? Se quiser assistir de novo as entrevistas, se quiser assistir de novo as lives, tirar dúvidas, mas em especial, o principal são as aulas 1, 2 e 3 da plataforma, tá bom? Então assiste aí amanhã, maratona, responde o quiz até domingo, 17 horas, pra domingo à noite a gente fazer o nosso sorteio, a nossa live de fechamento. Você precisa estar ao vivo, porque senão, mesmo que seja sorteada, não ganha, tá bom? Precisa estar lá ao vivo. Gente, vamos chamar mais mulheres pra cá? Me ajudem aí, compartilhem essa live aí no aviãozinho de papel, embaixo da tela de vocês. Quando vocês clicam ali, vocês não saem da live, fiquem despreocupadas. Você vai clicar ali, vai aparecer sua lista de contatos e você envia para as mulheres da sua lista para chamar mais mulheres pra cá, tá? Como as aulas ainda estarão disponíveis no final de semana, a pessoa que chega de paraquedas hoje, ela tem a oportunidade de assistir as 3 aulas e ter uma mudança de vida aí também, tá bom? Eu já tenho recebido alguns feedbacks muito legais de pessoas que já estão notando mudanças só com essas aulas, tá? Só com essa semana. E de fato eu já sabia que isso ia acontecer, né? Só com essas primeiras aulas aí a pessoa já consegue ter uma mudança, uma girada de chave, né? Já consegue, de fato, colher resultados. Imagina então, como eu falo sempre, né? Dentro do método. Vamos lá? Vou chamar a Camila. Camila tá prontinha aí? Vou chamar a Camila, ela vai contar um pouquinho. Eu só vou explicar por que eu chamei a Camila. Porque na segunda e na quarta-feira, que a Marina e a Alexandra vieram, elas são alunas de tempo já. A Alexandra, acho que já faz uns 2 anos aí que me acompanha. A Marina também. Então elas já viveram esse processo. Apesar que um processo, ele sempre continua, né? Mas elas já viveram a maior transformação. Elas já têm a história inteira pra contar, né? Como eu era antes e como eu estou agora. E eu quis chamar a Camila porque a Camila, diferente das meninas, a Camila está passando nesse momento pelo processo. E isso é muito legal de vocês ouvirem de uma pessoa que tá no início do processo. Começou há pouco, eu conheço a Camila desde setembro, né? E ela vai contar um pouquinho pra vocês aí. Eu vou perguntar algumas coisas pra ela. A Mari tá falando que foi muito bom rever as aulas. A Mari é minha aluna, né? Ela já tinha feito essas aulas, visto essas aulas e está revendo aí. Eu sempre parabenizo muito alunas minhas que voltam aos conteúdos, que repetem os conteúdos, porque isso que faz a mudança ser contínua, né? A evolução ser contínua. É o conteúdo repetido, o conteúdo que fica sendo, né, um conteúdo fixado, um conteúdo retido. Maravilhosa noite a todos. Maravilhosa noite, Rosiane. Vamos lá, vou chamar a Camila aqui. E Camila, agora? tá bom. Primeiro, eu quero te agradecer por ter aceitado esse convite, por estar aqui comigo. Eu sei que tu tá viajando com a família, descansando, né? Sim. E mesmo assim se disponibilizou a estar aqui. E eu queria que tu primeiro se apresentasse contando quem tu é, se tu é casada, não é, tem filhos, não tem, para as pessoas te conhecerem enquanto pessoa e depois a gente vai conversando. Sim. Então, boa noite, meu nome é Camila, eu tenho 35 anos, sou casada, mãe de 2 meninos, um de 4, um de 8 anos. E eu trabalho hoje pela internet, eu acabei de sair de um serviço público para ficar mais com a minha família. E eu acho que é isso, né? Sou mãe nesse momento, eles de férias, né? Então a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção.
e organizando a minha vida agora. Tentando Show. desde sempre e conseguindo agora, né, Mirelle? Então, primeiro, Camila, antes da gente entrar no método, eu quero que tu conte como que tu me conheceu. Eu Ah, lembro sim. de você em setembro, quando eu saí do palco e você veio e parou na minha frente. Eu lembro que você me falou. Conta um pouquinho disso. Sim, eu fui num evento em setembro só para mulheres, que foi assim um divisor de águas na minha vida também. E não conhecia a Mirelle, não conhecia nada, não conhecia método, não conhecia nada relacionado a Mirelle. E quando ela entrou, algumas pessoas ficaram bem alvoroçadas, falando: eu sou aluna, eu sou aluna, eu sou aluna. E eu falei: gente, aluna de quê? Eu nem sabia do que se tratava. E aí a Mirelle não foi para falar de método dela, fez uma entrega maravilhosa, deu um depoimento de vida mesmo em relação à vida dela. E por incrível que pareça, assim, mexeu muito comigo, que foi parte do que eu estava vivendo ali para tomar uma decisão muito séria para mim, que foi sair do meu serviço, e ela estava dando o depoimento dela de como ela se entregava para a família, para casa, para o marido, e mesmo assim não se anulava como mulher. E eu falei: gente, como que isso é possível? Como que isso é possível? Eu achava que para eu não me anular, eu teria que estar do lado de fora de casa, não dentro de casa. E aí, quando ela me falou que ela passou por um período que foi difícil também, que ela decidiu fazer o melhor, fazer como para Cristo, e que foi assim, que ela se sentia leve, livre. Eu falei: Mirelle, depois eu parei ela, né, depois da palestra, eu falei: Mirelle, você ajudou numa decisão que eu preciso muito tomar na minha vida, que eu sentia que eu estava sendo conduzida mesmo para isso. Não para e eu ainda sentia que que eu poderia me anular, poderia me arrepender, porque eu falei assim: eu vou ficar dentro de casa, e eu sei que o serviço de casa consome a gente. E eu falei: poxa vida, como que eu vou ter equilíbrio para ainda ser uma pessoa, ainda trabalhar pela internet e dar conta de tudo? Eu não achava que daria conta. E foi assim que eu conheci a Mi. E foi assim, perfeito. Eu não entrei no método de imediato, mas depois, em novembro, no finalzinho de novembro, eu entrei e eu falei: meu Deus, será que eu estou fazendo mais um curso? Eu sou muito doida. Já tinha começado muitos outros cursos, muitos. E nunca tinha dado 100% nenhum, né? Nunca cheguei a concluir nenhum. E eu falei assim: poxa, mais um, né? Mais um curso. E falei: vamos fazer. E quando eu comecei, eu falei: será que eu vou dar conta? Eu acho que eu não vou dar conta. E aí eu saí do meu serviço mesmo. Muitas outras coisas influenciaram, né? Mas ali Deus foi falando comigo em cada detalhe, e a Mirelle foi um dos detalhes assim que me ajudou nessa decisão. E eu achei que realmente eu não dava conta. Nos meus 2 primeiros meses dentro de casa, eu falei: não vou dar conta, não vou dar conta. E, Camila, só antes do método em si, conta um pouquinho para as meninas como era a tua vida, assim como foi essa luta em relação à organização, né? Depois do casamento, eu acho que pega mais, que a gente começa a cuidar de fato de uma casa, né? Sim. Você lutava em relação a isso? Você queria ser organizada? Você era? Conta um pouquinho sobre isso. Olha, eu achava que eu era organizada até eu me casar. Eu achava mesmo. Mas Todo aí mundo. eu descobri que eu só cumpria uma coisa que eu era obrigada. Não tinha uma organização em mim de verdade. E eu tenho 15 anos de casada hoje, e até 2 meses atrás eu descobri que realmente eu achava que eu nunca ia ser. E eu esperava do outro, eu sempre esperei do meu marido. Tipo assim, o dia que ele decidir se render a ser uma pessoa organizada, eu vou conseguir manter minha casa. E assim, eu demorei para ter filho, eu demorei 7 anos para ter filho, e não foi os meninos que deixaram a casa desorganizada, porque antes já era. E era um sonho para mim, tipo: meu Deus, eu nunca vou ter essa casa, nunca. Porque não foi os meninos, né? Muita gente fala: depois que eu tive filhos, mas não foi. Então, nos meus 7 anos, primeiros anos de casado, já era tumultuado. E Não assim. você
esperar pelo outro, né? Esperar pelo marido ou esperar pelos filhos a mudança do outro para que as coisas aconteçam é frustrante, né? Muito, 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 muito mesmo. E isso era até um conflito muito grande entre nós, porque meu marido, assim, ele falava assim, amor, isso que você fala de organização, que você tanto me cobra, não tá em você. Você não Nossa, é organizada. Como que você me cobra tanto isso? E aí eu ficava naquela guerra, mas eu não sou porque não consigo ser sozinha, entendeu? E a gente brigava você, muito em você relação a isso. depositava a sua esperança que talvez se ele se organizasse, você ia conseguir ser organizada. Exatamente. Eu falava assim, só se um dia ele falasse, então tá, vamos organizar. Aí daria certo. E eu descobri que não é assim, né? Que eu precisava realmente me entregar primeiro, fazer como se fosse para Cristo. E assim, o método virou tanto, tem virado, que eu tô só no comecinho, Então, né? é isso que eu quero, porque eu falei justamente quando eu te mandei áudio, né? Eu falei, Sim, Camila, eu queria que você viesse, porque você sim. está no início do processo, né? Aham. Quando você começou, qual foi a primeira coisa que você pensou, cara, eu acho que o resultado está começando a aparecer, eu acho que vai rolar. Existiu esse momento? Existiu com a aula de prioridades, que foi uma das primeiras, né? Nossa, foi um virar de chave assim para mim. Não quer dizer que eu consegui fazer todas as prioridades imediatamente, mas quando eu entendi que eu não tenho que dar conta de tudo, mas que eu tenho que priorizar o que realmente vai me levar para o meu objetivo ali, começou a me dar uma clareza que eu falei, gente, eu não tenho que... E eu tinha isso na minha cabeça, que eu tinha que dar conta de tudo, principalmente agora dentro de casa, né? Eu falava, gente, agora eu tô dentro de casa, eu sou obrigada a dar conta de tudo, né? E aí eu dentro de casa me vi pior. Falei assim, gente, parece que agora que eu estou dentro de casa, tá pior para mim. Eu tô conseguindo ser menos organizada ainda. E eu tô dando conta menos ainda. Era melhor quando eu trabalhava e chegava e conseguia, assim, priorizar as coisas. E, e aí eu vi que não era assim, que tinha muita gente que já tinha conseguido. Eu gosto, depois das aulas, de assistir, de ler os comentários embaixo, né? Das alunas. E eu falo, gente, não é só eu não tô sozinha. Tem um tanto A de gente. identificação, né? É, De ter outras mulheres que também batalham pela mesma coisa. exatamente, me ajudou demais. Assim, vocês, né, me ajudando, eu te perguntando, mandava uma mensagem, alguma coisa assim. Sempre lá embaixo você responde as alunas, né? E às vezes eu ficava na dúvida, eu falava, gente, mas comigo talvez não vai dar certo. Naquela crença, você sempre fala muito das nossas crenças, né? Aquela crença que todo mundo conseguiu, mas talvez eu não consiga, né? E mudou isso, virou mesmo a chave. E eu tô num processo que trouxe bastante esperança na minha família, no geral, sabe? Acho que até para os meninos tem trazido leveza, sabe? Eles se sentindo mais pertencente ao movimento da casa mesmo, sabe? Eu queria que tu compartilhasse um pouco disso, da questão dos combinados, que era uma coisa Nossa, que se sofria muito, né? muito. Compartilha um pouco desse processo que é muito recente. Eu acho que semana passada que você Foi. me mandou, né? Me consegui. Tá Consegui. começando a Eu fluir, né? Como é que acho foi que esse processo? foi assim um troféu, quase um troféu que eu recebi, sabe? Como você orienta lá, tudo detalhadamente, não é um tipo só uma diquinha, você orienta assim, detalhado, como que você vai fazer, como você vai falar, quando a pessoa é mais resistente, tal, tal, tal. E eu consegui fazer, comecei com os meus filhos, porque como eu sempre chegava a discutir com o Ronan em relação à questão de organização, eu posterguei muito isso. Eu fiquei com medo mesmo. Achando que ele não ia aceitar bem. Eu achei que ele ia falar assim, nossa, tá fazendo mais um curso? Não, nada a ver. Mas não, ele super respeita. Aí primeiro eu fiz com os meninos. Conversei com eles, expliquei. E um é 4 anos e o outro é 8, né? Eles foram resistentes, falaram, por que você não faz? Aí eu expliquei Normal. tudo. Que igualzinho você me ensina nas aulas, né? Que nós somos uma equipe, filho, cada um faz sua parte, tal. Expliquei para eles direitinho. E tem, assim, hoje eles já acordam
E como virou uma máxima lá dentro da minha casa, que A não acontece sem B, sem que B esteja concluída, eles já acordam louco para fazer a parte deles, para ficar livre daquilo ali e poder brincar, poder fazer as coisas deles, né? E aí eu segurei, eu acho que uns 20 dias para... Sério mesmo, não falei com o Ronan. Eu escrevi, aí eu falei, não tá bom. Aí eu escrevi de novo, eu falei, ah, não tá bom. Ele não vai aceitar isso. Aí eu mandei lá a pergunta, você falou, não, vocês são uma equipe, ele também faz parte, aceita, respeita e tal, me explicou direitinho. Rapidinho. Isso aí, gente, tudo esse postergar da Camila, justamente porque foram anos dela cobrando uma coisa dele sem que ela fosse primeiro, Sim. Né? Então ele já estava resistente à ideia da organização. Porque eu cobrava dele, mas e eu, né? A gente sempre acha que o erro tá no outro, né? Não é que eu não fazia nada, eu sentia que eu enxugava gelo o dia inteirinho. E no final do dia eu tava exausta, olhava pro lado e o caos instalado. Eu falava, gente, não bate. Não bate, como assim? Que eu mexi o dia inteiro e não tá feito. Não fazia sentido, entendeu? E foram 15 anos, Mirelle. 15 anos. Não foi 15 dias, não, né? E não quer dizer que tá 100% casa de revista, porque eu entendi também que isso não existe, né? Não existe. Foram 15 anos batendo na mesma tecla e eu tendo certeza que o erro não estava em mim. Não que assim, então tá, errada 100% era eu. Não, mas a gente é uma equipe, né? E assim, me dá mais esperança pensar que ainda tem quase metade de coisa ainda para eu ver lá e que vai melhorar ainda minha rotina, minha casa, vai trazer mais leveza, né? Então, você não acabou o método ainda, né? Não. Você está no processo. Por isso que eu acho sensacional isso, né? E eu lembro que você me mandou um áudio, Mi, eu quero organizar essa questão da nossa família, né? Para onde eu corro? E eu falei, assiste tal aula, né? Que eu sei que vai ajudar. Eu assisti ela várias vezes. Várias vezes. Olha só, a mesma aula. A mesma aula. A mesma e daí aula. Você ficou postergando para falar com ele. E daí quando foi falar, como é que foi? Com medo, sabe? E ele foi super, sei lá, eu não esperava, foi super gentil e falou, tá, amor, o que você quer que eu faça? Aí eu, oi? Tá. Eu não esperava essa resposta muito bem, assim, né? Assim, lógico que a gente discutiu, ele falou, não, isso eu não concordo, aquilo eu não concordo, mas foi uma coisa mais leve do que a gente levava até ali, né? Porque sempre que a gente conversava a respeito, era um motivo de briga, né? Briga assim, que né, a gente não concordava, um não concordava, o outro não concordava, ficava por aquilo mesmo. Então, foi isso. Entendi. Eu fico muito feliz de ver isso, porque às vezes é aquilo que a gente sempre quis, mas por ter mudado a forma de falar, a forma de encarar, a forma de apresentar a ideia, né? Aquilo ali já é aceito de forma diferente, a receptividade é outra, né? E, inclusive, por ter chegado ao final da conversa, né? Porque quando a briga acontece, a gente acaba não finalizando o negócio, né? Cada um vai pro seu lado e pronto, e só fala mais sobre aquilo. Piora. Exato. Aí depois tá um para um lado, outro para o outro. Não é uma briga, mas também não tá cheio de amores um pelo entendeu? E não resolveu. E não foi assim, pelo contrário. E quando foi tipo... você consegue finalizar a conversa de forma decente, né? Você tem a chance de começar a colocar em prática. Isso que eu falei, gente, mas eu dependo disso para eu pôr o método em prática, né? E ainda tava com aquela ideia, tipo, eu preciso que ele aceite para começar a dar em prática. Mas eu tava com tanto receio que eu comecei, falei, não, vou passar, vou passar e vou ir fazendo. Aí você lembra que eu até te falei assim, eu acho que eu vou começar a arrumar a casa, faxinar tudo. E você falou, não é assim. Foi assim que você tentou até aqui, né? E realmente... Eu comecei a tirar coisas, faxinar, doar e tal. Depois eu olhei para o lado, sei lá, alguns dias depois, tudo na mesma. Eu falei, gente, mas eu tirei tanta coisa. Mas não... Aí eu resolvi voltar e fazer do jeito que tinha que ser feito. Vamos fazer o método. Vou fazer. É interessante isso, porque às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, né? Sim. Por exemplo, lá na plataforma, na aula 3, lá eu mostrei, né, meninas? Eu tenho todas as aulas prontas lá. Se você quiser ir direto no que for mais fácil para você, tipo assim, às vezes é muito mais fácil e fazer um descarte de coisas físicas, né? De roupa,
do que ter uma conversa difícil com o marido, né? Então, a nossa automático é, vou nisso aqui. Afinal, Sim. é a casa organizada que eu quero, Sim. né? Eu vou pular a parte difícil. Só que tem uma ordem justamente para essa ordem ser cumprida. E eu sei, até você comentou isso comigo, que não é... Quando você começa, às vezes parece muito pesado, porque você não está acostumado a mexer naquelas questões ali, né? É. E daí você falou que eu tô né? fazendo uma aula do início e uma aula lá do final. Uma aula do início e uma aula lá do final, né? Porque no dia que eu falava assim, nossa, que a crença vinha mais forte, que eu falava, não vai dar certo para mim. Não vai dar certo, eu preciso... Só se a Mirelle for minha mentora, assim, pessoal, particular, vier aqui em casa e alguma coisa muito, assim, do meu lado que vai dar certo. E aí, uma hora, vendo as aulas, uma hora a ficha caiu. É só fazer. E vai dar certo. E assim, ficou mais leve, sabe, Mirelle? Muito mais leve. Porque eu vivia esse peso. Eu falava, gente, eu tenho que morar na roça, sem nada mais, só cuidar de casa, sem ter nenhuma comunicação, sem ter rede de amigos, sem sair com nenhuma amiga para tomar um café, nem nada, para eu dar conta. Mas não é assim, não era isso que me faria feliz, mesmo que eu fizesse, né? E hoje eu já consigo priorizar, sabe? Não tá assim, 100% ainda, mas... Normal. Mas foi tão rápido, assim... E deixa eu te perguntar uma coisa. Você já consegue ver que as pessoas ao teu redor já notaram alguma coisa? Já. Seu marido, por exemplo? Sim. Eu acho que até a reação dele com a conversa, o jeito que eu conversei, né? Já foi diferente. Já foi completamente diferente. E o fato dele ter aceitado, eu acho que se ele tivesse pensado que eu estava fazendo só mais um curso que eu começava e parava, ele não teria aceitado, entendeu? Então, alguma mudança ele já tinha percebido, né? Mesmo que não tivesse falado, nossa, esse que você está fazendo agora dá certo? Não, mas ele não falou, mas tá comigo, entendeu? E os meninos também. Eles notaram? Já, demais. Entendi. Eles estão... Talvez... Eu sinto que eles estão mais tranquilos, sabendo que fazendo aquilo ali, que você não antes eu já tentei colocar a hora certinha, até despertador, para eles fazerem as coisas, não que sei. Mas agora, eles já entendem a rotina que a gente está criando ainda, né? Uhum. Hoje mesmo eu estava aqui sentada, a gente aproveitando que tá um momento de curtir, né? E pensando, gente, nossa, agora isso dando certo, tudo vai mudar, sabe? Eu fiquei muito feliz pensando na nossa rotina acontecendo mesmo. E eles não ficam mais sem esforço, né? As coisas é mágica, acontece. Não. Tem que ter um esforço inicial, às vezes muito grande, né? Educar uma criança numa mudança de hábitos, às vezes é difícil, mas a recompensa é muito boa. O Paulo, que é o menorzinho, falava quando eu colocava ele lá para estender as meias do meu lado, do lado do irmão mais velho dele, essa é a sua parte. Essa é a sua parte, né? Na nossa equipe, na nossa família. Nossa, eu tô cansadão. Nossa, não, eu tô cansadão. Aí eu falava assim, eu também tô cansadona. Vamos acabar logo pra gente descansar? E aí ele, tá, né? Tipo, não tem como sair dessa, né? Então... E eu acho que até a forma que a gente encara de falar com as crianças em relação a isso muda um pouco, né? Não é no grito, antes eu falava, não é na impaciência. Eu falava muito, ajuda mamãe. Não tem isso, né? Nós somos uma equipe, nós estamos dividindo a mesma casa, né? Como você fala muito, ninguém aqui tá pagando aluguel para ser servido, não tá em hotel, não tá, né? Nós estamos dividindo uma vida juntos. E aí cada um faz a sua parte. E você ainda que tem meninos, né? Eu fico pensando que privilegiadas que serão as esposas futuramente. Né? É porque mãe de menino tem muito essa coisa, né? Ah, deixa que eu faço. Né? E vai lá essa foi uma questão na minha cabeça também. Nossa, eu conversei até com uma amiga antes de ontem sobre isso, que ela tem 2 meninas e eu 2 meninos. Ela usou exatamente essa frase. Camila, se os meninos crescem assim, entendendo o funcionamento de uma casa, que
as esposas deles vão ser realizadas, né? Realizadas, é um privilégio, porque imagina, Camila, eles são pequenininhos hoje, né? Sim. Daqui a 20 anos, para eles não vai ser esforço nenhum, vai ser automático ajudar, vai ser automático servir, né? Vai ser tão simples, porque fizeram a vida inteira. Eu sempre falo que quando a gente não delega funções para os nossos filhos, eles sofrem lá na frente, Sim. porque tem que aprender um negócio adulto depois, é muito mais difícil, né? É. Então, eles tendo essa noção, esse senso de responsabilidade, esse senso de família como equipe, né? Sabendo fazer, lá na frente, eles tiram de letra isso, que esposas privilegiadas que serão, né? Pois é, pois é. E assim, até esse tipo de coisa, né, Mirelle, faz a gente ficar mais em paz com a relação à criação dos filhos e de que eu tô fazendo certo, de que tá dando certo, né? Eu tô conseguindo priorizar coisas que antes eu queria muito e que eu achava penoso, né? Por estar cansada demais, por não estar dando conta. E hoje eu já não tá, assim, 100% arrumado, mas isso não me afeta tanto como me afetava. Eu ficava querendo esperar o negócio estar 100% arrumadinho, 100% perfeito, para aí eu priorizar as outras coisas. E não é assim, né? Não vai acontecer. Nunca. Desse jeito, não. Exatamente. E uma coisa muito interessante nessa questão da delegação, Camila, é que a gente, quando pensa em tempo de qualidade com os filhos, a gente pensa em sentar no chão e brincar e tudo mais. E não tem problema, isso é muito bom, né? Mas Sim. você pode ter um tempo de qualidade com seus filhos estendendo roupa no varal. Sim. Sabe? Você pode lavando a varanda, tempo de qualidade, né? Limpando a casa. Os dois juntos, Sim. como uma equipe, fazendo um serviço juntos. E as pessoas não entendem isso. É. Eles gostam muito de brincar de água e tal. Então, quando eles falam, pode molhar e tal, vamos lavar a varanda. Já aproveitar, já dou uma puxada na água e a gente brinca e aquilo ali fica divertido. É. Exatamente. E são essas as memórias, né, que eles vão cultivando, que eles vão levar. Não é só do momento que você senta ou que você sai para tomar um sorvete, mas são momentos do dia a dia, do ordinário. Isso as pessoas não pensam, sabe? Ah, toda manhã eu ia com a minha mãe estender roupa no varal e a gente conversava. É isso Sim. que vai lembrar, sabe? É. Não é da coisa que aconteceu uma vez na vida, né? Não é só do brinquedo que comprou e deixou eles lá brincando sozinho, né? Isso foi uma das coisas que me fez pensar muito, sabe? E em me dedicar mais a eles. Mas nos meus primeiros meses em casa, eu falei, gente, tá sendo o extremo oposto. Eu tô ficando mais estressada, mais cansada do que trabalhando fora. E aí, depois que eu me organizei mentalmente, eu primeiro, tá ficando mais leve, entendeu? Eu falo que muita mulher, quando bota na ponta do lápis o trabalho fora, não vale a pena. Porque ela tem que deixar o filho o dia inteiro na escola integral, tem que pagar transporte, almoço fora e tudo mais. Sim. Mas prefere pagar para trabalhar, ou pelo menos zerar elas por elas, para sair do estresse da casa. Sim. Porque estar em casa se tornou estressante. Estar em casa se tornou pesado, né? E eu sempre falo que, poxa, esse foi o principal ministério que Deus te deu. Não faxinar a casa, mas estar cuidando do seu, servindo, né? Como um privilégio. Eu falo que servir é um privilégio de quem tem a quem amar. Porque você tem quem servir, né? E quando eu comecei, Mi, que eu ouvi você falando isso, na realidade eu ouvi você falando isso a primeira vez lá, né, no Efeito. E eu falei, Jesus, que mulher é essa que pensa que servir arrumando casa e fazendo tudo é um privilégio? Assim, é um privilégio ter a minha família, mas eu pensava assim que, como assim? Já que é tão trabalhoso, não acaba nunca. Eu sempre falava que é enxugar gelo. E não precisa Você chegou a ter essa ideia? Tipo, que loucura, por que tá falando isso, mas na prática não é assim? Não pensei que na prática não era assim, mas eu pensei que você era, tipo assim, um ser muito mais iluminado que eu. Entendi. E que eu, tipo, nossa, ela é muito, muito melhor que eu como pessoa para chegar a pensar que as coisas que faz diariamente ali é um privilégio. E hoje eu consigo sentir mesmo que é um privilégio. Se de toda essa conversa nada servir, essa frase, para mim, já basta. Entendeu? A pessoa estar em casa
e dizer que hoje entende que servir é um privilégio é porque Sim. girou a chave total, total. Girou, girou. E a esperança é muito boa, porque ainda não acabei. E aí eu fico mais feliz ainda. Porque... E as coisas que eu vou aprender? E na hora que o negócio começar a girar, que você fala, né? Que é igual uma engrenagem. No início vai ter que pôr mais energia, né? Eu tô nesse momento. Tô nesse momento de sentar, parar, pensar em fazer acontecer, em organizar, em mexer em coisa que eu não queria mexer. Não queria. São crenças, são bloqueios, né? E pensar que depois que ajustar isso, a tendência é só melhorar, né? Exato. A Alexandra falou ali, a vida muda quando vemos as demandas diárias como privilégio. Exatamente. Quando a gente entende que o nosso ordinário, que o dia a dia, que a rotina é um privilégio, a gente para de esperar quando a minha casa for organizada, quando os meus filhos obedecerem, quando eu tiver mais dinheiro, eu for mais velha, quando eu me mudar, quando eu tiver um carro novo, quando, né? A vida é agora. Inclusive, essa era dos temas do efeito lá do evento que a gente foi, Sim. Né? Era que a vida já começou. Já né? começou. Então, exato. Então a gente fica esperando o extraordinário, o passeio, a viagem, as férias. Mas o privilégio é agora, é o ordinário, é o dia a dia, é a vida comum, né? O bastidor. E isso, quando a gente entende, é transformador, sabe? Quando eu falo que nós somos a chave para a organização, é isso. É a pessoa chegar nesse ponto, Camila, que é o início da transformação. É o começar início. a cair a ficha de que sim, servir é um privilégio. Sim, é um privilégio eu poder cuidar dos meus, né? Sim. E a partir daí a engrenagem começa a rodar, né? Começa. Igual você falou na aula de hoje, meu menino entrando, que só de sair do automático e você pensar reagir àquele comportamento automático já é uma grande evolução, né? E hoje eu percebo quando eu estou voltando lá no automático, de começar uma bagunça ou de perder o meu controle em relação a querer o negócio perfeito, ou achar que teria que ter uma empregada em tempo integral na minha casa, ou qualquer outra coisa do tipo, para eu ter o que eu quero. E hoje sair do automático desse tipo de pensamento. E para mim isso já foi uma grande vitória, né? Em relação à culpa, Camila, pode atender aí teu pequeno? Pode Não, falar. ele está chegando atrás aqui, mas é só de curiosidade mesmo. Tá. Deixa ele. Em relação à culpa, como é que tu tem lidado com isso? Mudou alguma coisa? Mudou muito. Igual eu já falei várias vezes, não tá assim uma casa organizadinha, a rotina perfeita ainda, mas eu não sinto mais aquela culpa no final do dia, tipo, não deu de novo, né? Não deu, não tem jeito. Não tem jeito. Amanhã vai começar tudo de novo. E eu nem sei como é que vai ser, como é que vai acontecer, porque eu vou enxugar gelo o dia inteirinho e vou acabar a noite molhada, né? E era isso que eu pensava. E realmente, eu sei que ainda tem um processo pela frente, com disciplina, com dedicação mesmo, né? E saindo do automático, que não é tão fácil, mas... Não. A culpa, que era uma coisa que eu tinha, Mirelle, diariamente. 100% dos dias. Hoje eu não tenho mais. Não tenho mesmo. E quando o pensamento me vem, como eu já saí do automático, eu consigo travar ele, mudar o pensamento, né? Sim, sim. E eu acho que só de tu liberar um pouco de culpa já é muito bom, né? Sim. Que é horrível viver culpada. Ainda mais culpada em relação à nossa família, à nossa casa, coisas que conflitam contigo, que estão sempre ali, né? Os meus maiores tesouros ali, né? Eu ficava pensando que eu nunca ia me dar como é que fala? O suficiente, porque eu não dava conta de fazer o básico. E aí, se eu tivesse que sair com uma amiga ou coisa assim, eu tinha que deixar de fazer coisas importantes para eles, né? Para eu me priorizar. E não precisa ser assim, né? Não precisa. Eu consigo deixar todos bem atendidos e ainda me atender.
né? Isso é muito legal, né? E o que eu acho mais legal é que o teu processo tá recém começando, né? A engrenagem começou a rodar ainda, Sim. difícil e vai fluir muito É, ainda, né? e tá sendo mais leve do que eu imaginei que seria assim muito penoso, tipo, nossa, agora eu vou ter que me anular mesmo para fazer o negócio acontecer. E não é, Olha não é só, porque ontem saiu realmente saiu do automático, né? eu passei por esse processo de organização, né? Passei por toda uma ressignificação da minha maternidade, do estar em casa, né? Eu falo que isso aí dá umas 3 lives se eu for Nossa, contar todo o trabalho de Deus na minha vida em relação a isso. sim. E eu tava hoje vendo umas fotos, porque eu queria uma foto antiga com a minha prima que tava de aniversário, e fui num álbum de fotos que é do meu chá de bebê da Anne, da mais nova. E Sim. eu tava com tem uma foto lá que eu tô com a Larinha na minha frente, eu, barrigão, né? E eu fiquei pensando na hora, me veio na mente, assim, eu disse, ai, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, Nossa, nessa época, gente, sabe? Eu fiquei assim, me veio isso na cabeça. Eu não sou mais a mesma pessoa, não. né? A Marina falou isso na segunda-feira também. Ela disse: eu não me reconheço mais na Marina que eu era há 2 anos, né? É, nossa, E eu olhei e foi muito pensei, bom. teria sido outro processo a minha maternidade, teria sido outro processo o meu casamento, né? Sim, Claro que eu não tenho como, tô arrependida, queria voltar o tempo. O tempo não volta, já foi, já né? foi. Mas assim, o quanto eu sou outra pessoa hoje, né? Naquela foto foi assim, eu disse, meu Deus, né? Eu falo que se eu tivesse outro filho hoje, a gente gostaria de ter, né? Que essa criança, ela nasce, é outra maternidade, é Sim, outro casamento, eu sou outra pessoa, né? Porque eu fui evoluindo, eu passei pelo processo do método, né? Há alguns anos já, sim, e isso, e não se reconhecer mais na pessoa que era, né? sim. Sendo que hoje está muito melhor, não tem Nossa, é preço. muito É muito bom. bom. É, eu tenho sentido a mesma coisa e compartilho dos mesmos sentimentos em relação a, nossa, se eu soubesse disso antes. Nossa, como me economizaria lágrimas, né? E estresse, e dores, nossa, e traria muitos momentos melhores, assim, em família, né? Mas o bom é que a gente está nova aí, uma vida toda pela frente, para pôr em prática Exatamente. tudo, né? Que bom que aconteceu, que bom que a gente não deixou passar as oportunidades, né? Que bom que a gente. Porque tem um time, né? Sim, Tão ruim quando depois, no final da vida, né? Tem até um livro, eu não sei se o Eduardo pode dizer o nome do livro aí, que eu não lembro, mas é de uma médica americana que ela fez não sei quantos arrependimentos, os maiores arrependimentos de pessoas que estavam à beira da morte, né? sim, E nenhum falava sobre profissão, sobre dinheiro, sobre, né? pois é. A maioria era, eu queria ter tido coragem para viver, né, o que eu realmente queria viver, né, o que eu realmente, enfim, fala sobre coisas de vida, de família, de essência, né? Então, que bom que a gente teve tempo e não deixou passar o tempo de agarrar essa oportunidade, né? Isso é muito, muito bom. Deixa eu Muito ver bom. aqui, eu vendo o dia a dia da Mirelle, me identifiquei tanto. Eu me via no passado com minhas filhas. Tive a oportunidade de aprender mais sobre procrastinação e não me sentir culpada. Exatamente isso, né? Que bom que o conhecimento chegou a tempo. Hoje a gente tem a internet, né? Antigamente as pessoas não tinham, né? As pessoas erravam muitas vezes por ignorância mesmo, não tinham esse conhecimento que a gente tem hoje, Sim, né? E por isso que eu falo tanto da importância do tempo, né? Da gente é, usar o tempo para coisas realmente úteis. sim. E eu, como eu estava sem tempo, um tanto de curso que eu comprei, não finalizei. Aí comecei a assistir as suas aulas e fiquei ainda na dúvida. Falei, nossa, gente, mais um curso que eu comprei, né? Adquiriu ali para quê, né? Para não fazer. E aí eu vi que ia mexer e eu falei, tá, vou parar tudo assim, tudo, né? Que for que eu estava buscando tudo, atirando para todos os lados. E faz até parte, né, Mirelle, quando a gente quer mudar, quer um resultado diferente. Mas aí eu vi que eu procurava tudo, começava tudo, não terminava nada e a frustração cada vez maior. E aí resolvi fazer. Falei, não, porque eu me identifiquei demais, demais. Com as meninas escrevendo lá, com você falando, e eu falei, e agora
agora vai. E realmente é pouco tempo demais para o sentimento que eu tô tendo hoje, sabe? Pouco tempo demais. O que, que é? Nem 2 meses, perto de 15 anos. É isso que eu ia falar. Você conta de 15 anos aí de uma luta em 15 relação a anos. isso, né? Que é o tempo de 15 casamento. anos sim. E não é por causa do meu marido. Hoje eu consigo falar isso, até doeu para sair da boca, você viu, né? Não é por causa dele. Porque eu tinha certeza absoluta que era por causa dele. Mas não era. E aí eu falei, gente, não é. E eu tô me organizando mentalmente, né? E as coisas estão fluindo muito rápidas, assim. E eu falei, poxa, tão pouco tempo. Quando você me perguntou quando que eu comecei mesmo, eu falei, gente, para mim dá a sensação de que já tinha 6 meses, sei lá, mais tempo. Mas não completou 2 meses. E eu fico, assim, só te agradecer mesmo pela sua entrega. Você fala lá, conta um pouco da sua história, né, no método. E graças a Deus pela sua vida. Eu sinto que Deus foi muito carinhoso comigo mesmo, me colocando no método. Um carinho de Deus, um cuidado de Deus comigo, que eu vinha orando a respeito, sabe? Muito, muito, muito mesmo. E eu acho que ele me deu assim como um presente mesmo. Toma, agora você está pronta para receber isso. Ai, eu fico muito feliz, gente. Para quem não sabe, acho que a maioria não sabe, né? A Camila hoje faz parte da nossa equipe organizada e colabora com a gente, né? E foi um carinho, assim, de Deus também, né? Camila me mandou uma mensagem um dia e eu Foi. vou passar para Eduardo. E daí Eduardo e ela conversaram, né? Que Eduardo faz tudo aqui por trás das câmeras. E tem sido uma bênção para nós, né? E Deus nos proporciona, né, nesse mundo da internet, conhecer pessoas que a gente jamais imaginaria conhecer e hoje trabalhar de longe, né? E sempre quando eu vou falar com a Camila, tipo, Camila, eu quero um feedback teu, eu falo, mas eu quero o real. Eu não quero que Sim. você me fale que tá bom, ou que foi útil, ou que você mudou só por falar. Eu quero que você me fale a verdade, porque isso me ajuda a melhorar, entendeu? A ver o que não tá legal e tal. E a Camila falou, não, Mi, de verdade, tá me ajudando, né? Então, até falei, vou falar só no final que a Camila tá hoje na nossa equipe, pra não parecer que ela tá falando isso só por... Tanto que eu falei, já não tô pagando a Mari, não, que a Mari fica colocando elogio aí nos comentários, né? Porque eu sei que a transformação, ela existe, ela é real pra quem, de fato, se propõe a estar ali e deixar com que a transformação aconteça, né? E colocar em prática e tentar, de fato. Treinar, né, Mi? Exatamente. Eduardo fala que a gente não faz para conseguir. A gente faz até conseguir, né? Que é o processo. E é exatamente isso que tu tem feito aí, né? Você falar em tão pouco tempo, né? Mas eu acho, tenho para mim, que a tua chavezinha começou a girar lá em setembro. Foi. Tu ouviu, né, as primeiras coisas e justamente passou na tua cabeça, gente, não é possível, né? O que eu tenho? O confronto, né? Foi, mas foi. Foi mesmo. É. E te ouvir foi maravilhoso e me confrontou, assim. Falei, não tem como. Não tem como. Eu tinha essa crença muito enraizada. Não tem como. Eu tinha certeza que não tinha como. Como que é assim? E eu falei, gente, que entrega. Nossa, que coisa maravilhosa. Eu fiquei admirada. E depois, conhecendo o método, eu falei, gente, além dela conseguir fazer, ela ainda está ensinando. Vamos ver. Vamos ver, né? Eu fiquei assim, será que... Não duvidando do seu método, duvidando de mim, de verdade. Porque eu vejo um monte de coisa aí que dá certo para isso, para aquilo outro, o povo pega e faz. Mas a minha crença eu acho que de não merecimento mesmo, sabe? Não me eu acho até de saber o quão fraca a gente é. Sim. Tipo assim, eu não vou conseguir. Muitas mulheres me falam, Mireia, eu não comprei teu método, não entrei, porque eu tenho muitos cursos e eu não acabo nenhum. Só que a pessoa não entende que justamente para ela acabar os outros, ela precisa se organizar. Sim. É a base para muita coisa, né? Se organizar. Então, claro que tem que ter o comprometimento, eu sempre falo, tem que ter o comprometimento, a vontade de fazer dar certo, né? Tem que ter disposição, mas o resultado, ele existe. Um motivo, né? Um motivo muito forte também, igual você ensina pra gente
conseguir enxergar esses motivos, eu acho que foi também um ponto muito importante para mim. Exatamente. Hoje eu estava conversando com uma amiga que ela trabalha no digital também e ela falou: ai, Mi, olha, parabéns, porque é difícil, viu? E ela tá com um bebê pequeno. Ela falou: eu não sei como é que tu dá conta da casa, das crianças, de estudar com elas, né? Fala um monte de coisa, né? E daí eu fico pensando que nem eu sei como, na verdade, né? É porque a gente começa a trazer essa lente, né, do privilégio, da leveza, de entender que as coisas, às vezes, a balança sobe mais de um lado, baixa mais do outro, mas no outro Sim. dia você consegue equilibrar, né? Ontem a Lara, a minha filha mais velha, falou: mãe, eu queria sair um pouquinho contigo. E daí eu não estava pretendendo essa semana, né? E daí hoje, ao meio-dia, eu falei pro Eduardo: hoje à tarde eu vou sair para tomar um cafezinho com a Lara, né? E levei ela, a gente tomou um café, deu uma passeadinha. Por quê? Porque essa semana foi intensa de trabalho. Daí eu preciso equilibrar essa balança, né? A pequena não tá aqui, tá na casa da amiga, né? Então eu falei: eu preciso equilibrar essa balança. E assim a gente vai equilibrando os pratinhos, né? Sim. Nas prioridades. E Sim. isso é muito... Quando você começa a entender isso, as coisas começam a fluir. Sim. Deixa eu ler aqui. Ana Lu é minha amiga há quase 30 anos. Olha que legal. Essa Nossa, frase, Ana Lu foi um presente. Um essa presente frase que eu mesmo. falei pro meu marido, que quero muito fazer o seu curso para que eu possa estudar para a OAB, porque não consigo, para me dedicar para o estudo com casa bagunçada e as crianças e médicos, etc. São as prioridades, né? O famoso entender que eu preciso saber elencar as prioridades, trabalhar em cima delas, né? Para aos poucos a culpa ir saindo. A gente gasta tanta energia tendo que lidar com a culpa, que a gente tem pouca energia para lidar com as prioridades, né? Tem isso também. E tudo isso a gente vai aprendendo. Isso é muito legal, ver esse processo, né? E ver o teu processo, Camila, em tão pouco tempo, porque eu sei que é só o início. Eu sei que vem muito mais ainda, né? E eu sei que daqui a um tempo você vai olhar para trás e não se reconhecer mais na Camila, né? Talvez até de hoje. E, nossa, é muito, muito, muito recompensador ver isso. Eu já tenho esse sentimento e pensar que isso mesmo que você está falando, que, gente, imagina daqui 1 ano, daqui 6 meses, né? Com uma metodologia para ser seguida, assim, um passo a passo, alguém que já fez, que já deu certo, que foi tão problemático para mim, e só colocar em prática. Não quer dizer que vai ser fácil, né? Muita coisa vai ser desafiadora mesmo, mas tá ali. Se você rateou em alguma coisa, você volta lá, faz igual eu, assiste de novo, né? E tá sendo muito bom mesmo. Exatamente. A Hannah colocou bonitas. Estou me sentindo tão exausta que só penso que preciso me organizar, nem que seja para descansar sem culpa. Ou só de largar a culpa um pouquinho a gente já consegue descansar, né? Pelo menos a mente. Foi um dos maiores ganhos para mim. Mas eu quis trazer, né, alunas para falar, justamente porque às vezes eu falando parece que está vendendo milagre, né? E não é isso. Eu sempre falo que se você quer milagre, se você quer uma dica mágica, não é aqui. Né? O método, ele é um processo que você precisa se dedicar, você precisa se comprometer, né? De fato querer a mudança, mas, né, os resultados estão aí. Vocês ouviram a Marina na segunda, a Alexandra na quarta-feira, a Camila hoje, né? E eu fico muito feliz. Semana que vem talvez eu converse com mais algumas. Mas eu fico muito feliz, Camila. Eu desejo, assim, que daqui 1 ano, como você falou, né? Você olhe para agora e você pense: meu Deus, se eu tivesse esse conhecimento, essa mente, essa cabeça, né? Há 1 ano ou há 15 anos, eu teria poupado tanta coisa, né? E que seja, assim, o início de uma grande transformação, não só na tua casa, na tua vida, mas um transbordar, sabe? Que em breve tu possa estar também abençoando outras mulheres, né? Que a gente vê hoje tantas mulheres falando do peso, da exaustão, da tal da maternidade real, é difícil mesmo, né? E que venham outras mulheres que sejam... coisa, né, Mi? Exato, que sejam minhas alunas de preferência, né? Mas que venham outras mulheres trazendo uma mensagem contrária, né? Que seja um privilégio, que a maternidade não precisa ser exaustiva, que a gente não precisa sentir culpa todo dia, que a vida pode ser leve, o casamento pode ser saudável, né? E que a gente venha com um discurso mesmo para mudar o mundo, né? Por que não? De passinho em passinho a gente vai fazendo uma grande mudança aí. Então, o meu desejo para ti é que tu possa em breve estar transbordando na vida de outras mulheres. Amém, amém. Eu recebo. E com certeza Deus vai, se a gente continuar com o coração do jeito que nós estamos,
Vai acontecer, né? É Já verdade. aconteceu, é só receber agora. Amém. Obrigadão, Amém. Camila. Obrigada por teu Eu que tempo. agradeço. Agradece o marido aí por ter te liberado dessa sexta-feira à noite. Mas obrigada pelo Hoje, teu tempo. Obrigada pela tua colaboração agora como equipe. Você é uma bênção na nossa vida. Nossa, a obrigada. gente sabe como. Ai, Obrigada. ai. A gente precisa, né? Você, Ana Lu, que tá aí, precisa de pessoas para nos auxiliar, que a gente não consegue sozinhas de jeito nenhum, né? E eu quero te Obrigada. agradecer e meu desejo para vocês é que vocês voem enquanto família, assim, juntos mesmo, tá bom? Um abraço para a família, para os pequenos aí, para o marido. Deus Obrigada. abençoe. Meninas, fiquem aí que eu tenho um recadinho, só vou despedir da Camila, tá? Beijão e até breve. A gente tá sempre falando. Tchau. Tchau. Meninas, vocês viram aí a Camila falando, né? O processo dela, como tem sido um processo muito recente, faz menos de 2 meses aí que ela tá no método, que ela tá caminhando, né, nessa organização. A engrenagem começou a girar, né? Ainda com esforço, ainda com sacrifício, mas a engrenagem vai se tornando mais leve à medida que as coisas vão funcionando, né? A Camila achou a forma que dá certo para ela. Né? Eu falo que a organização ela é personalizada, a organização ela tem que funcionar para você. Por isso não tem uma receita aqui no papel para você copiar e colar. Não, eu tenho uma receita sim, mas é uma receita flexível, né? É uma receita leve e é uma receita que você pode aplicar na sua vida, mesmo que você tenha comprado um monte de curso e não consegue fazer nenhum, mesmo que você acha que não tem tempo para fazer, você pode assistir no seu tempo, no seu horário, no seu ritmo, né? E dá certo, os resultados estão aí. Como as meninas falaram, conversa com o Eduardo, a Mari falou, né? Se você hoje acha que não tem como, né? Porque o nosso propósito não é somente o trabalho, não é somente o financeiro, né? Mas o nosso propósito é maior que isso, é ver isso que a gente viu agora, né? Uma pessoa que tem sido transformada, que tem transformado a sua família, os seus filhos, o seu casamento, né? Que eu sei que vai transbordar na vida de outras mulheres, né? E isso não tem preço, não tem preço. E meu desejo é que em breve você possa estar vivendo esse processo, possa estar transbordando na vida da família e também na vida de outras mulheres, tá bom? Gente, se você não assistiu ainda a aula 3, você precisa finalizar, tá? Essa aula 3. Você precisa responder o quiz para concorrer no sorteio de domingo. É justamente uma vaga no meu método, tá? É justamente uma mentoria individual, da gente sentar aqui juntas e conversar e eu entender um pouquinho do seu particular, das suas demandas, né? E ter esse momento de troca. Eu vou sortear isso no domingo, mas a pessoa precisa estar ao vivo, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida em relação ao quiz, em relação à plataforma, em relação às aulas, chama qualquer administrador do grupo. O Eduardo, a Ana Lu, a Camila, tá bom? Chamem essas pessoas. A Ana Lu, gente, ela já tá com a gente há mais tempo e ela também, antes de estar com a gente, ela foi aluna. E ela justamente hoje faz parte da equipe, porque ela era uma aluna muito engajada, que estava sempre nos chamando, sempre curtindo ali, sempre assistindo, sempre junto. E a gente falou, cara, essa pessoa é o que a gente quer, é o que a gente precisa, né? Uma pessoa que acredita no método, que teve a vida transformada e por isso hoje ela faz parte da nossa equipe também. E eu tô vendo, o pessoal colocou, né, que tá exausto, que tá cansada, que precisa muito. E por isso que eu quero oferecer isso para você. No domingo a gente fala mais sobre isso, mas agora o meu intuito é que você assista e reassista essas 3 aulas, faça os exercícios, responda os workbooks e finaliza com o quiz, tá? Meu objetivo é encher para poder transbordar na vida de outras mulheres, Gessiane. Exatamente. Tem tanta gente precisando, né? Como você chegou aqui na segunda-feira que você me falou, né? Tem tanta gente precisando desse transbordar. Tem tanta gente que precisa escutar que servir é um privilégio, de quem realmente acha e vive isso, né? E eu talvez nunca alcance todo mundo, mas cada uma do lugar que está pode alcançar outras mulheres, tá bom? É isso. Que Deus abençoe vocês, que todo esse conteúdo seja uma virada de chave, seja uma bênção na vida e na família de vocês e que em breve a gente possa se encontrar do lado de cá, né? Junto comigo, dentro do método, caminhando juntas aí. Quem é minha aluna sabe que eu respondo uma por uma, que eu não deixo ninguém sem resposta, que eu gosto, quem me chama eu acompanho, quem não chama daí eu não tenho como descobrir, né? Mas quem me chama eu acompanho, eu ajudo e eu gosto de saber notícias, quem fica sumidinho eu dou uma chamada lá
E é isso, gente. É meu desejo para vocês, tá bom? Preciso ter essa experiência. Vamos, venha então. Tá? Domingo eu falo mais um pouquinho sobre isso. É isso, gente. Beijão. Deus abençoe vocês. Qualquer coisa, chama qualquer administrador do grupo lá ou me chama aqui, tá? Tchau, tchau. Boa noite.